Pare por um instante. Respire. O que você vai ouvir agora não é mais um discurso motivacional perdido entre milhares de vídeos. É um lembrete, um chamado silencioso do universo que, por algum motivo, escolheu chegar até você exatamente neste momento. Talvez porque hoje, diferente das outras noites, você esteja cansado de tentar controlar tudo. Talvez porque algo em você finalmente esteja pronto para deixar de lutar contra a maré e aprender a comandar o fluxo. Florence Scovel Shinn dizia que a vida responde às palavras que pronunciamos com fé, não com desespero. E é sobre isso que vamos falar, sobre a força invisível que transforma sua vibração em realidade, e sobre como o instante antes de dormir pode se tornar a chave que muda o curso da sua história. Pense nas suas últimas noites. Quantas vezes você deitou carregando o peso do dia inteiro dentro do peito? As contas, as mensagens não respondidas, as discussões que ficaram ecoando na mente como um ruído distante. A maioria das pessoas dorme assim, de alma cansada e coração apertado, alimentando pensamentos que continuam trabalhando contra elas mesmo enquanto dormem. E é por isso que acordam com a mesma sensação de vazio. Florence ensinava que a palavra é o pincel com o qual pintamos o cenário da nossa vida. Se você adormece dizendo estou exausto, nada dá certo, tudo é difícil, o universo apenas continua pintando essa tela. Não porque ele queira te punir, mas porque essa é a lei da vibração. O que você emite, retorna. Mas e se, antes de fechar os olhos, você mudasse o tom da sua conversa interior? E se, em vez de revisitar as falhas do dia, você começasse a semear novas verdades? Não verdades de ilusão, mas afirmações poderosas que alinham a sua energia à abundância. Florence Scovel Shinn chamava isso de o jogo da vida, e o segredo é simples. O jogo se vence quando você aprende a usar as palavras como ordens, não como lamentos. Quando você declara com fé, a vida responde. E o momento mais poderoso para emitir essas ordens é quando o corpo adormece, mas a mente ainda escuta. O instante em que o consciente começa a ceder espaço ao subconsciente, o campo fértil onde tudo é plantado. Nesse breve momento, o universo está ouvindo você com atenção total. Não há distrações, não há interferências. É ali que suas palavras deixam de ser apenas sons e se tornam comandos vibracionais. E, mesmo que pareça algo simples demais, é nesse ponto que as maiores transformações começam. Não são os grandes gestos que movem a energia, são as pequenas intenções, colocadas no momento certo, com o sentimento certo. A fé não precisa gritar, ela apenas precisa ser dita com convicção. Florence dizia, as palavras não têm poder por si só, o poder está na crença com que você as pronuncia. Então, antes de dormir hoje, faça uma pausa. Feche os olhos e se veja entregando ao universo uma nova versão de você, não aquela pessoa sobrecarregada, mas alguém que começa a compreender que o comando vem de dentro. Diga silenciosamente, eu libero tudo o que já não me pertence. Eu descanso na certeza de que a vida conspira a meu favor. Amanhã, o bem me encontra de forma inesperada. Sinta o corpo relaxando, como se cada frase dissolvesse um peso antigo. A cada respiração, você se torna mais leve. E perceba, não é uma prece de desespero, é uma declaração de poder. Você não está pedindo, está autorizando. É curioso como algo tão simples pode parecer inacreditável. As pessoas procuram fórmulas mágicas, cursos, promessas rápidas, mas ignoram o poder que está justamente na rotina mais banal, o instante de adormecer. Nesse momento, o seu subconsciente é como um campo aberto, pronto para ser semeado. Se você plantar medo, ele floresce. Se plantar fé, a colheita é abundância. Florence Scovel Shinn costumava dizer que a imaginação é a tesoura do espírito. O que você imagina, corta e molda no invisível, e mais cedo ou mais tarde, se torna visível. É por isso que suas palavras antes de dormir são o molde do amanhã. O que você diz, você cria. O que você sente, você atrai. Imagine-se agora deitado, não como alguém que precisa escapar da realidade, mas como um criador prestes a dar forma a um novo dia. Não existe sorte, existe alinhamento. A sorte é apenas a sincronia entre o que você acredita e o que o universo responde. E quando você aprende a descansar em fé, as coincidências deixam de ser acaso e passam a ser confirmação. Você perceberá pequenos sinais, um convite inesperado, uma oportunidade que parecia improvável, uma leveza que antes não existia. Tudo começa ali,
naquele breve instante em que você decide trocar a preocupação pela confiança. Hoje, o convite é esse: transforme o seu ato de dormir num ritual de poder. Feche os olhos com consciência e fale com a vida como quem fala com um amigo fiel. Declare o que você quer, não o que teme. Florence dizia que a palavra é a espada do espírito, e essa espada corta a dúvida, abre caminhos e desfaz o que parecia impossível. Ao adormecer, imagine que está entregando um pedido ao universo com o selo da certeza. Você não precisa saber como as coisas vão acontecer. Apenas confie que já estão em movimento. E quando acordar, haja como alguém que já recebeu o que pediu. Você vai notar algo curioso. A energia muda. As pessoas começam a reagir de outro modo, os obstáculos parecem menores, o tempo parece cooperar. É como se o universo dissesse enfim, ele entendeu o jogo. Florence Scovel Shinn dedicou a vida a ensinar isso, que o verbo é criador, que o bem já está disponível, e que o nosso papel é apenas abrir espaço para recebê-lo. O primeiro passo é limpar a mente, o segundo é declarar, e o terceiro é sentir, e todos acontecem no mesmo momento em que o sono começa a te abraçar. Quando você aprende a descansar com propósito, o sono deixa de ser fuga e se torna renascimento. A cada noite, uma nova semente. A cada manhã, uma nova chance. Nada é estático. O que você planta hoje, floresce quando menos espera. Então, hoje, antes de se deitar, não repita os dramas que já cansaram o seu espírito. Diga a si mesmo: eu sou merecedor. A vida me sustenta. Tudo o que eu preciso já está a caminho. E durma como quem confia na colheita. Florence Scovel Shinn afirmava que o universo é preciso como um espelho. Ele não erra o reflexo, apenas devolve o que você entrega a ele. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque continuam olhando para o espelho esperando ver algo diferente, sem perceber que é o próprio semblante que precisa mudar. Antes de dormir, você tem a chance de ajustar esse reflexo. É nesse instante, quando o corpo começa a relaxar e a mente diminui o ritmo, que o seu campo vibracional fica mais puro, mais receptivo, mais criador. Tudo o que você pronuncia nesse momento viaja como uma semente luminosa para o solo da realidade invisível. E o universo, que nunca dorme, já começa a organizar as peças do quebra-cabeça enquanto você descansa. O problema é que a maioria das pessoas se deita como quem carrega uma mala lotada de pedras. Pensam em dívidas, ressentimentos, fracassos antigos, e chamam isso de reflexão, quando na verdade é apenas repetição. A mente não distingue o que é lembrança do que é comando. Se você revive um erro, ela entende que você quer continuar vivendo aquele erro. Florence dizia que a imaginação mal dirigida é o carrasco da alma, e é isso que acontece quando alguém adormece alimentando a dor. Mas o contrário também é verdadeiro. A imaginação guiada pela fé é o jardineiro do destino. Você pode escolher qual dos dois colocará para trabalhar esta noite. Então, hoje, experimente algo novo. Feche os olhos e visualize o seu dia como se fosse um filme. Agradeça pelas cenas boas e apague as que doeram. Imagine-se recolhendo apenas os aprendizados, deixando o resto se dissolver como poeira que o vento leva. Depois, sussurre frases simples, mas carregadas de intenção. Diga: eu sou um canal de bênçãos. Tudo coopera para o meu bem. Amanhã, a vida me surpreenderá de formas maravilhosas. Fale devagar, sentindo cada palavra como uma onda que se espalha dentro de você. Não é preciso forçar emoção, apenas sentir sinceramente que está seguro nas mãos da vida. Florence Scovel Shinn chamava isso de o ponto de virada, o instante em que o medo perde a autoridade e a fé assume o comando. Perceba o poder que há nesse pequeno gesto. Você não está pedindo permissão ao universo, está colaborando com ele. Quando declara que está aberto às bênçãos, você alinha seus pensamentos com a energia criadora. E quando esse alinhamento acontece, as respostas vêm com uma naturalidade que parece milagre, mas é apenas lei. A vida nunca deixou de conspirar a seu favor. Apenas esperava que você parasse de enviar sinais confusos. Agora, ao pronunciar suas palavras com consciência, você envia um pedido claro, uma vibração nítida. E o universo entende, porque ele fala exatamente essa língua. Talvez amanhã nada mude visivelmente. Talvez o sol nasça igual, as pessoas pareçam as mesmas, os compromissos continuem lá. Mas por dentro, algo já começou a se reorganizar. É como ajustar o curso de um navio em meio ao oceano. No começo a diferença é mínima,
Mas com o tempo o destino muda por completo. A cada noite que você pratica, a cada frase que repete com fé, uma parte da antiga programação se dissolve, e o subconsciente, esse campo obediente, começa a obedecer a um novo mestre, você mesmo. Agora, me escute com atenção. Se essa mensagem está chegando até você, é porque há algo em sua alma pedindo por transformação. E transformação não vem apenas de assistir, vem de agir. Então, se você está sentindo essa energia, faça algo simples. Inscreva-se no canal. Isso não é só um gesto digital. É um compromisso simbólico com a sua própria mudança. Cada vez que você se conecta a essa comunidade, você lembra sua mente que não está sozinho, que existem milhares de pessoas despertando para o mesmo poder que Florence Scovel Shinn ensinou há mais de um século, o poder da palavra guiada pela fé. E mais do que isso, quero te convidar a interagir de um jeito diferente. Não apenas com um like automático, mas com presença. Nos comentários, compartilhe uma afirmação que você vai declarar antes de dormir hoje. Pode ser simples. Eu confio. Eu sou guiado. A abundância me alcança com facilidade. Escreva o que fizer sentido para o seu coração. Ao colocar sua afirmação por escrito, você a âncora no mundo físico. E quando outras pessoas lerem, essa vibração se multiplica. É um círculo de energia positiva, uma corrente silenciosa de fé coletiva que Florence teria chamado de a lei do retorno multiplicado. Não é sobre viralizar um vídeo, é sobre espalhar consciência. Quando você comenta, o algoritmo pode até entender como engajamento, mas o universo entende como testemunho. E testemunhar o próprio despertar é uma das formas mais poderosas de fixar a transformação. Então, se algo dentro de você se acendeu agora, não deixe esse fogo se apagar. Escreva. Declare. Participe. A sua palavra tem peso, e cada vez que você a usa com propósito, o mundo ao seu redor começa a se rearranjar para refletir isso. Antes de dormir hoje, quero que experimente algo especial. Feche os olhos e imagine uma luz dourada descendo sobre você, tocando a cabeça, os ombros, o peito, até os pés. Essa luz é a própria presença divina que Florence Scovel Shinn chamava de o poder invisível do bem. Sinta essa luz dissolvendo as tensões, os medos, as preocupações. Inspire fundo e diga: estou pronto para receber o que é meu por direito divino. O que me pertence por amor chega com facilidade e alegria. Essa é a senha. É o código vibracional que abre as portas invisíveis. Você não precisa entender como, apenas permita. E quando o sono vier, aceite-o como uma bênção. Seu trabalho agora é descansar e deixar que a vida trabalhe por você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se fez sentido, se trouxe paz, então você já está praticando o que Florence chamava de a fé em ação. E fé em ação é tudo o que precisamos para mudar o destino. Quando Florence Scovel Shinn falava sobre o poder da palavra, ela não estava descrevendo um conceito distante, mas uma prática diária, algo que se vive. Ela dizia que cada frase que você pronuncia é como um cheque espiritual assinado e entregue ao universo. Se você escreve dificuldade, o universo honra o pedido e devolve circunstâncias difíceis. Mas se você escreve abundância, ele move tudo para te entregar prosperidade. É uma contabilidade vibracional. E o instante antes do sono é o balcão onde esses cheques são carimbados. É ali que a mente decide qual energia vai circular no dia seguinte. A maioria das pessoas não entende isso e gasta esse momento sagrado alimentando o medo, a culpa e a comparação. Mas agora, você sabe, é possível inverter o jogo. Essa inversão começa com uma mudança simples: deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar autor do próprio roteiro. Florence afirmava que a fé é uma postura, não um pedido. Ela não exige provas, apenas decisão. Quando você diz eu confio, você não está negando os desafios, está afirmando que eles não têm o poder de te definir. O problema é que fomos treinados para acreditar mais no que vemos do que no que sentimos. Mas a lei espiritual funciona ao contrário. Primeiro você sente, depois vê. Então, à noite, quando as luzes se apagam, feche os olhos e sinta como seria viver a vida que você deseja. Não imagine como uma fantasia distante, mas como algo que já pulsa em você. Esse sentimento é a senha que destrava as realidades invisíveis. Agora, entenda algo essencial: o subconsciente é literal. Ele não interpreta ironias nem entende não. Se você diz não quero mais dívidas,
ele só escuta dívidas. Se diz não quero ficar doente, ele grava doente. Por isso, reformule suas palavras. Fale o que você quer, não o que quer evitar. Substitua não quero mais lutar por estou em paz e tudo flui. Troque estou cansado por estou renovando minha energia. Essa simples troca muda completamente o campo vibracional. Florence Scovel Shinn chamava isso de o poder da reversão mental. Você muda a direção da energia, e o universo segue o novo comando. Imagine o quanto sua vida pode se transformar se você fizer isso todas as noites. Em poucos dias, você começará a notar pequenas coincidências, o e-mail que chega na hora certa, o convite inesperado, o problema que se resolve sem esforço. Isso não é mágica, é coerência energética. Quando o que você sente, fala e pensa estão alinhados, a realidade responde de forma imediata. Florence dizia que nenhum poder resiste à palavra falada com fé. E é exatamente isso. Fé não é esperança tímida, é convicção silenciosa. É quando você diz algo e sabe que já foi ouvido. Talvez você tenha tentado muitas coisas: cursos, orações, visualizações, terapias. Tudo tem seu valor, mas nenhuma prática externa substitui o momento em que você assume o leme interno. Quando você entende que a vida responde às suas palavras, a responsabilidade é grande, mas a liberdade também. Você não precisa implorar, apenas declarar. Você não precisa entender o caminho, apenas confiar que ele já existe. Essa é a diferença entre pedir e comandar. E é aqui que está a essência dos ensinamentos de Florence. A palavra guiada pelo amor divino é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui. Faça disso um ritual prazeroso. Quando for se deitar, apague as luzes, inspire profundamente e diga algo que te conecte com a fonte. Pode ser: eu me abro para o bem ilimitado que me pertence. Ou tudo que é meu por direito divino vem até mim com facilidade e alegria. Escolha palavras que soem verdadeiras no seu coração. E, o mais importante, sinta a emoção por trás delas. Essa emoção é o combustível da criação. Não é sobre decorar frases, é sobre habitar a vibração do que você quer viver. Florence dizia que a fé é o motor invisível que movimenta a vida. E esse motor é acionado pela emoção sentida no silêncio do seu quarto. Agora, imagine acordar amanhã com essa energia já pulsando em você. Em vez de abrir o celular e mergulhar no caos do mundo, você acorda com leveza, com uma certeza silenciosa de que algo bom está a caminho. As pessoas te cumprimentam e você percebe que responde com mais presença. Situações que antes te irritavam agora passam despercebidas. Isso é o universo ajustando a frequência. É o reflexo da semente que você plantou na noite anterior começando a brotar. Florence dizia que a colheita vem quando o solo está pronto. E o solo é a sua mente limpa, leve, aberta. Muitas pessoas vão te dizer que é preciso esforço, sacrifício, sorte. Mas o verdadeiro poder está em algo mais sutil: a constância. O que cria resultados não é a intensidade de um dia, mas a repetição diária de pequenos gestos conscientes. Você não precisa mover montanhas, só precisa mover palavras. 1, 2, 3 frases ditas com fé valem mais do que 1000 pensamentos ansiosos. O universo entende vibração, não desespero. Então, antes de dormir, faça disso um momento de comunhão com a vida. Não como quem súplica, mas como quem já sabe que é herdeiro de tudo que é bom. E se essa mensagem ressoar com você, lembre-se, a jornada não se vive sozinho. Florence acreditava na força da comunidade, na energia que se multiplica quando mentes afins se unem por um propósito. Por isso, compartilhe sua experiência. Conte nos comentários o que você sentiu ao praticar isso. Sua história pode ser o sinal que alguém precisava ouvir para começar. E é assim que a luz se espalha, de palavra em palavra, de coração em coração. Florence Scovel Shinn dizia que o jogo da vida não se vence pela força, mas pela palavra guiada pela fé. E talvez essa seja a grande virada de chave: compreender que o esforço físico e mental, por mais necessário que seja em alguns momentos, nunca será suficiente se a mente estiver emitindo ordens contrárias. Muitos passam o dia tentando controlar o externo e se esquecem de comandar o interno. E é justamente aí que o poder dorme, na parte silenciosa que você acessa todas as noites, quando o mundo apaga as luzes e sobra apenas o diálogo entre você e o infinito.
Nesse espaço, não há julgamentos, não há pressa. Só existe o eco das suas próprias palavras. O subconsciente, como uma criança atenta, absorve cada frase dita com emoção. E é por isso que Florence sempre reforçava: as palavras são imãs, elas atraem o que significam. O universo não distingue se o que você diz é real ou imaginário, ele apenas responde. Assim, se você adormece dizendo está tudo difícil, você acordará cercado de dificuldades. Mas se adormece dizendo a vida me favorece, você desperta em um dia onde as circunstâncias começam a se curvar à sua fé. Você percebe o quanto isso é libertador? Significa que a mudança não depende mais do acaso, nem de fatores externos. Depende apenas da sua decisão de escolher novas palavras. Florence Scovel Shinn chamava isso de lançar a palavra certa e deixar que o universo cumpra o decreto. É por isso que ela sempre dizia que a fé não é passiva, é ativa, viva, criadora. O poder de transformar começa no verbo, e o verbo nasce no sentimento. Hoje, eu quero te convidar a sentir. Não apenas a repetir frases, mas a sentir o que cada uma representa. Feche os olhos, inspire fundo e declare com o coração: eu sou a expressão perfeita da abundância divina. Tudo o que me pertence chega com facilidade, com graça, com beleza. Perceba como essas palavras soam dentro de você. Sinta o peito se expandindo, o ar entrando mais leve, o corpo relaxando. Nesse instante, você não está apenas dizendo algo, está vibrando aquilo que diz. E é essa vibração que molda a realidade. Florence costumava contar histórias de pessoas que transformaram completamente suas vidas apenas mudando a maneira de falar consigo mesmas. Ela dizia que um simples eu posso é capaz de abrir portas que o medo mantinha fechadas há anos. E é exatamente isso que você está fazendo agora, abrindo portas internas. Cada palavra positiva é uma chave, cada pensamento de fé é uma fechadura que se destranca. E há algo ainda mais profundo nisso tudo: quando você muda o diálogo interno, o corpo também muda. A respiração se acalma, os músculos relaxam, o coração desacelera. O sono se torna mais restaurador. Você começa a perceber que não precisa lutar contra o mundo, basta alinhar-se com ele. O universo não é seu inimigo, é seu colaborador silencioso, à espera das ordens que você envia. Florence dizia que Deus nunca erra um endereço. O que é seu encontrará você, desde que você permita. Permitir é uma arte. É soltar o controle, parar de questionar o tempo das coisas e aprender a descansar na certeza. Essa é a parte que mais assusta quem sempre viveu na ansiedade. Mas Florence ensinava que fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Quando um entra, o outro sai. Então, escolha. Escolha confiar. Escolha dormir com leveza. Escolha falar o bem. E perceba que, pouco a pouco, o mundo começa a falar com você na mesma língua. Agora, faça um pequeno exercício antes de dormir. Coloque a mão sobre o peito e diga em voz baixa: tudo está bem. A vida está cuidando de mim agora. Essa frase simples contém uma força enorme, porque ela é uma rendição sem fraqueza. É a entrega confiante que abre caminho para o inesperado. Florence Scovel Shinn chamava isso de a fé que descansa. Não é desistência, é sabedoria espiritual. É entender que o seu papel é plantar, e que a colheita vem no tempo certo. E se hoje você sente que precisa de um recomeço, saiba que o momento é esse. Não amanhã, não semana que vem, agora. Porque o poder só existe no presente. O amanhã é apenas o reflexo do que você decide sentir hoje. Então, escolha palavras novas. Escolha emoções mais altas. E observe como o invisível começa a se organizar em seu favor. A sincronia, a coincidência, o acaso, tudo se alinha. Quero te lembrar de algo importante. O universo não trabalha sozinho. Ele responde à ação. Então, amanhã, quando acordar, leve essa energia com você. Caminhe com a certeza de que as palavras que você plantou durante a noite continuam vivas, germinando em silêncio. Trate cada pessoa como uma oportunidade de espalhar essa vibração. Um sorriso, um gesto gentil, uma palavra positiva, são extensões do mesmo poder que você invoca antes de dormir. E se esse conteúdo faz sentido, se ele te acalma, te desperta, te inspira, não mantenha isso só para você. Compartilhe.
Leve essa mensagem para alguém que esteja precisando lembrar que ainda há poder dentro dela. Florence acreditava que a palavra falada multiplica a fé, e que quando dois ou mais afirmam o bem juntos, a luz se expande. Então, espalhe essa luz. E se você ainda não faz parte desta comunidade, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, porque cada vídeo é um lembrete novo, uma chama que reacende o seu poder de criar. Florence Scovel Shinn dizia que a vida é um eco, o que você envia, volta. E talvez agora, depois de tudo que foi dito, essa frase comece a fazer um sentido mais profundo. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que era vítima das circunstâncias, que as coisas aconteciam por acaso, que havia algo ou alguém controlando seu destino. Mas a verdade é mais simples e mais poderosa. O comando sempre esteve em suas mãos. Você só precisava lembrar. E o instante de lembrar é agora. Cada palavra dita com fé, cada pensamento cultivado com amor, cada emoção escolhida conscientemente é uma semente lançada no campo infinito do universo. E esse campo está sempre fértil, sempre pronto para responder. Enquanto você lê ou escuta essas palavras, respire e perceba a energia que te cerca. Existe uma quietude por trás de tudo, uma presença silenciosa que acolhe e organiza. Florence chamava essa presença de a mente divina. É ela quem sustenta o universo e também sustenta você. E quando você se alinha a ela, quando suas palavras vibram na mesma frequência do amor e da gratidão, tudo começa a fluir com uma leveza inexplicável. Problemas que antes pareciam montanhas se transformam em degraus, atrasos se revelam como proteção, e o medo se dissolve na confiança. É nesse ponto que você percebe: o milagre nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Agora, feche os olhos por um instante e imagine que há uma luz dourada brilhando dentro do seu peito. Essa luz é a sua centelha divina, o mesmo poder criador que Florence tanto mencionava em seus livros. Ela está aí, esperando apenas que você a reconheça. Sinta essa luz crescer, expandindo-se, preenchendo seu corpo, seu quarto, sua casa. Imagine que essa luz atravessa as paredes, toca outras pessoas, abençoa cada caminho por onde você passa. Essa é a vibração da palavra em ação, o verbo se fazendo carne, o invisível se tornando visível. Repita com calma, com entrega: eu sou guiado, eu sou suprido, eu sou protegido, eu sou amado. Deixe essas palavras se dissolverem dentro de você. Elas não são promessas, são verdades espirituais. Florence dizia que ninguém falha quando está alinhado com o bem. E o bem é exatamente isso, o estado de consciência onde você entende que não precisa lutar, apenas permitir. Permitir que o fluxo da vida te carregue para onde você deve estar. A cada noite, esse ritual se tornará mais natural. E um dia, sem perceber, você vai acordar e notar que algo mudou. Você não sente mais o peso do medo. As situações que antes te paralisavam agora parecem oportunidades. As pessoas difíceis passam a te causar compaixão, não raiva. O dinheiro começa a chegar de formas inesperadas. A saúde se fortalece. O amor se aproxima. E tudo isso não é coincidência, é resposta. O universo está apenas devolvendo o que você passou a emitir. Então, faça um pacto com você mesmo. A partir de hoje, suas noites serão sagradas. Nenhuma preocupação vai dormir contigo. Nenhuma dor vai atravessar o seu travesseiro. Ao deitar, você limpará a mente, abençoará o seu dia, agradecerá pelas lições e entregará o amanhã com confiança. Esse é o segredo dos que criam com consciência. É o que Florence chamava de o descanso da fé. O momento em que você entende que já venceu, mesmo antes de ver a vitória. E quando o sol nascer, desperte com gratidão. Diga baixinho: obrigado, universo, por mais um dia para viver a minha criação. Essa simples frase mantém a roda girando. É o ciclo da manifestação em sua forma mais pura. O verbo da noite se transforma na realidade do dia. E cada novo amanhecer é uma confirmação de que você está no caminho certo. Agora, eu quero te fazer um pedido diferente. Se esse conteúdo tocou seu coração, se você sentiu essa energia vibrando dentro de você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe nos comentários o que mudou quando você começou a praticar. Conte como tem sido seu ritual antes de dormir, quais palavras têm te guiado, o que você sentiu de diferente. Quando você compartilha, você inspira. E quando inspira, você amplia a corrente de luz.
Florence acreditava que a fé se multiplica quando é testemunhada, e cada história sua pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, venha fazer parte dessa comunidade. Aqui, você não encontra apenas vídeos, encontra lembretes de quem você realmente é. Cada encontro é uma semente plantada no coração, uma lembrança de que o poder de criar está sempre nas suas palavras. Inscrever-se é dizer sim ao seu próprio despertar. É escolher caminhar junto com uma rede de pessoas que, assim como você, estão aprendendo a transformar a mente em aliada e a vida em obra-prima. Ao encerrar essa noite, lembre-se, não é o mundo que muda, é o olhar. Não é o tempo que traz as respostas, é a fé que as revela. E não é o acaso que decide, é a consciência que cria. Florence Scovel Shinn nos deixou essa herança divina, a certeza de que o Verbo é criador e que o amor é a força mais precisa do universo. Então, use suas palavras como instrumentos de luz. Fale o bem, pense o bem, sinta o bem. E observe o bem florescer em tudo o que te cerca. Durma em paz, com o coração leve e o espírito desperto. O universo já ouviu. Agora é hora de descansar e deixar que ele te surpreenda. Boa noite, e que as suas palavras sejam as estrelas que guiam o seu amanhecer. Florence Scovel Shinn dizia que a vida é um eco, o que você envia, volta. E talvez agora, depois de tudo que foi dito, essa frase comece a fazer um sentido mais profundo. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que era vítima das circunstâncias, que as coisas aconteciam por acaso, que havia algo ou alguém controlando seu destino. Mas a verdade é mais simples e mais poderosa. O comando sempre esteve em suas mãos. Você só precisava lembrar. E o instante de lembrar é agora. Cada palavra dita com fé, cada pensamento cultivado com amor, cada emoção escolhida conscientemente é uma semente lançada no campo infinito do universo. E esse campo está sempre fértil, sempre pronto para responder. Enquanto você lê ou escuta essas palavras, respire e perceba a energia que te cerca. Existe uma quietude por trás de tudo, uma presença silenciosa que acolhe e organiza. Florence chamava essa presença de a mente divina. É ela quem sustenta o universo e também sustenta você. E quando você se alinha a ela, quando suas palavras vibram na mesma frequência do amor e da gratidão, tudo começa a fluir com uma leveza inexplicável. Problemas que antes pareciam montanhas se transformam em degraus, atrasos se revelam como proteção, e o medo se dissolve na confiança. É nesse ponto que você percebe: o milagre nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Agora, feche os olhos por um instante e imagine que há uma luz dourada brilhando dentro do seu peito. Essa luz é a sua centelha divina, o mesmo poder criador que Florence tanto mencionava em seus livros. Ela está aí, esperando apenas que você a reconheça. Sinta essa luz crescer, expandindo-se, preenchendo seu corpo, seu quarto, sua casa. Imagine que essa luz atravessa as paredes, toca outras pessoas, abençoa cada caminho por onde você passa. Essa é a vibração da palavra em ação, o verbo se fazendo carne, o invisível se tornando visível. Repita com calma, com entrega: eu sou guiado, eu sou suprido, eu sou protegido, eu sou amado. Deixe essas palavras se dissolverem dentro de você. Elas não são promessas, são verdades espirituais. Florence dizia que ninguém falha quando está alinhado com o bem. E o bem é exatamente isso, o estado de consciência onde você entende que não precisa lutar, apenas permitir. Permitir que o fluxo da vida te carregue para onde você deve estar. A cada noite, esse ritual se tornará mais natural. E um dia, sem perceber, você vai acordar e notar que algo mudou. Você não sente mais o peso do medo. As situações que antes te paralisavam agora parecem oportunidades. As pessoas difíceis passam a te causar compaixão, não raiva. O dinheiro começa a chegar de formas inesperadas. A saúde se fortalece. O amor se aproxima. E tudo isso não é coincidência, é resposta. O universo está apenas devolvendo o que você passou a emitir. Então, faça um pacto com você mesmo. A partir de hoje, suas noites serão sagradas. Nenhuma preocupação vai dormir contigo. Nenhuma dor vai atravessar o seu travesseiro. Ao deitar, você limpará a mente, abençoará o seu dia, agradecerá pelas lições e entregará o amanhã com confiança. Esse é o segredo dos que criam com consciência. É o que Florence chamava de o descanso da fé.
o momento em que você entende que já venceu, mesmo antes de ver a vitória. E quando o sol nascer, desperte com gratidão. Diga baixinho: obrigado, universo, por mais um dia para viver a minha criação. Essa simples frase mantém a roda girando. É o ciclo da manifestação em sua forma mais pura. O verbo da noite se transforma na realidade do dia. E cada novo amanhecer é uma confirmação de que você está no caminho certo. Agora, eu quero te fazer um pedido diferente. Se esse conteúdo tocou seu coração, se você sentiu essa energia vibrando dentro de você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe nos comentários o que mudou quando você começou a praticar. Conte como tem sido seu ritual antes de dormir, quais palavras têm te guiado, o que você sentiu de diferente. Quando você compartilha, você inspira. E quando inspira, você amplia a corrente de luz. Florence acreditava que a fé se multiplica quando é testemunhada, e cada história sua pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, venha fazer parte dessa comunidade. Aqui, você não encontra apenas vídeos, encontra lembretes de quem você realmente é. Cada encontro é uma semente plantada no coração, uma lembrança de que o poder de criar está sempre nas suas palavras. Inscrever-se é dizer sim ao seu próprio despertar. É escolher caminhar junto com uma rede de pessoas que, assim como você, estão aprendendo a transformar a mente em aliada e a vida em obra-prima. Ao encerrar essa noite, lembre-se, não é o mundo que muda, é o olhar. Não é o tempo que traz as respostas, é a fé que as revela. E não é o acaso que decide, é a consciência que cria. Florence Scovel Shinn nos deixou essa herança divina, a certeza de que o verbo é criador e que o amor é a força mais precisa do universo. Então, use suas palavras como instrumentos de luz. Fale o bem, pense o bem, sinta o bem. E observe o bem florescer em tudo o que te cerca. Durma em paz, com o coração leve e o espírito desperto. O universo já ouviu. Agora é hora de descansar e deixar que ele te surpreenda. Boa noite, e que as suas palavras sejam as estrelas que guiam o seu amanhecer.